Trilha Podcast. Conversa Executiva. Olá, amigos. Na nossa conversa executiva de hoje, temos já na ponta da linha a professora doutora Ana Cristina Limonge, autora do livro Comportamento Organizacional e é coordenadora do curso Gestão Avançada em Qualidade de Vida, uma parceria do PROGEB, o Programa de Estudo em Gestão de Pessoas da FIA, Fundação Instituto de Administração, com o Núcleo de Estudo de Pesquisas em Gestão de Qualidade de Vida no Trabalho. Como vai, professora? Vou bem. Tudo em ordem com a senhora? Tudo muito bem. Hoje falando conosco de um lugar maravilhoso. Natal. Isso é para nos deixar um pouquinho com vontade, né, professora? Claro. Nós aqui, dentro de estúdio ou em sala de aula, enfim. Essa sua viagem a Natal tem a ver com o livro, professora? Em parte tem a ver com as pesquisas de qualidade de vida e, claro, com as questões de comportamento organizacional. É o fechamento de um programa de governo para servidores sobre questões de qualidade de vida. Professora, olhando com um pouquinho mais de atenção o seu trabalho, nós vemos que a senhora coloca uma série de fatores comportamentais que acabam sendo base desse trabalho, sendo base de toda esta análise. A senhora pode nos falar um pouquinho mais a respeito disso? Esse livro foi escrito com a intenção de explicar de uma forma simples, pelo menos 11 grandes pontos das questões do comportamento humano e das questões do fenômeno das empresas no seu dia a dia. Então seria o perfil de personalidade das pessoas, as questões de motivação, de incentivo, as necessidades que as pessoas têm ou procuram satisfazer ao trabalhar, a formação dos grupos, o que é liderança, estilos de liderança, as questões filosóficas do trabalho na empresa, e a partir dessas discussões são feitos exercícios e aplicação prática no dia a dia do trabalho. Dessa forma, então, nós podemos entender que o seu livro, além de analisar todos esses fatores, também cita caminhos que as empresas ou os próprios profissionais possam seguir para melhor administrar todo esse comportamento organizacional, é isto? Exatamente. A questão é informar para poder melhorar a qualidade da decisão. Então, se alguém vai ter uma promoção, vai assumir um novo cargo e vai conhecer ou atuar numa equipe de pessoas, é muito importante que ela saiba ou lembre que as pessoas têm motivações diferentes, necessidades diferentes, e que a partir desse reconhecimento, todo o pedido de uma tarefa, a organização de uma tarefa, ela deve combinar essas características individuais com as necessidades da organização. E essa combinação, em geral, quando ela é feita de uma forma cuidadosa, ela gera bons resultados para as pessoas e para a organização. Pelo que se pode entender, então, professora, o objetivo também é buscar uma maior produtividade e uma melhoria na velocidade da resposta das solicitações e do que vem a ser necessário das pessoas com relação aos objetivos da empresa. É por aí? É exatamente isso, mas eu diria que esse termo produtividade está meio contaminado. Porque hoje a gente tem muito mais resultados de produtividade em situações de implantação tecnológica, máquinas. Quando a gente está falando de pessoas, é alguma coisa um pouco mais ampla, que seria a qualidade da performance, do comprometimento, para a partir daí a produtividade ser apenas um fator de resultado. Então, nessa discussão toda, o que se busca é melhores resultados em todos os sentidos, nas metas organizacionais, nos lucros da empresa, nas questões econômicas e na preservação da vida e do relacionamento das pessoas no trabalho. É muito importante, professora, citar um pouquinho mais, falarmos um pouquinho mais a respeito dessa, não vamos dizer uma nova visão, mas da visão correta entre produtividade e resultado das pessoas. A senhora poderia, por favor, se aprofundar um pouquinho mais nisso para nós? Muitas vezes, quando a gente fala de produtividade, a gente ainda está lá nos anos 1900, no tempo quando foi criada a fábrica da Ford, o que a gente diz o Fordismo, o Taylorismo, onde a produtividade foi definida como esse balanço de tempos e movimentos. Quer dizer, em quanto tempo eu posso fazer quantas peças. E o que a gente observa é que eu posso ter 500 peças paradas no fundo de uma fábrica. Então eu preciso ter padrão de relacionamento, visão de mercado, eu tenho que ter qualidade na hora que eu estou fazendo essa peça. Então o conceito, a produtividade seria um esforço isolado nas questões que podem gerar resultados. Então o resultado ele é composto de coisas muito maiores do que produtividade, que é essa oportunidade de mercado, a qualificação das pessoas,
as questões éticas, a questão de sustentabilidade. Então não adianta eu ter uma fábrica linda, maravilhosa, um escritório lindo, maravilhoso, em que ele não é sustentável. Quer dizer, todo o dinheiro que ele entra, ele vai para outros fins que não são aqueles do retorno do negócio, ou isso não é feito de uma forma balanceada. Então, a relação entre produtividade e resultados é que produtividade é um termo antigo, muito contaminado, e que não responde às questões de resultado de uma forma plena. E se nós olharmos isso pelo lado do conceito qualidade, tanto a qualidade do trabalho como a qualidade de vida dos funcionários, o que a senhora poderia nos dizer? Eu acho que essa é a composição ideal. Se fala em qualidade no sentido da excelência de serviços, a gente tem aí o Plano Nacional de Qualidade, o Prêmio Nacional, promovido pela Fundação de Qualidade e Produtividade, e a qualidade de vida como um direito à vida, a condições de trabalho. Então, eu gero resultados sem o que a gente chama de trabalho escravo, Porque hoje a gente acha que pode ficar sem comer, abandonar a família, não cuidar de si próprio, e para gerar uma meta organizacional. Então, a saúde sempre fica em segundo plano, em função de um aparente resultado de curto prazo, esquecendo que os custos de adoecimento são muito altos. Então, a qualidade de vida combinada com a qualidade e excelência dos produtos e serviços seria um avanço na organização de negócios e de trabalho. Isso tem muito a ver também, professora, com uma coisa chamada respeito, que eu acredito que deva existir de ambas as partes. Olha, o respeito é alguma coisa que a gente traz do berço e acontece em todo momento da vida. Eu acho que isso é uma coisa fundamental, mas ele não é específico do trabalho. Na questão do trabalho e qualidade de vida, a gente tem fatores um pouco mais complexos, vamos dizer, além do respeito, que seria a autoestima, o reconhecimento, a identidade, o contrato psicológico de trabalho, que a gente discute muito no livro, e a partir do que a gente chama de visão biopsicossocial e organizacional. Então, lembrar que a gente não é um cérebro ou uma coisa dividida em partes, que a gente tem as nossas características biológicas, psicológicas, sociais e do trabalho que combinam e interagem entre si, de uma forma mais sadia ou mais adoecida, e que está sempre buscando um equilíbrio. Uma dimensão apoia a outra. Então, o respeito é, sim, fundamental, no sentido de que ele abre o primeiro passo para olhar a situação de uma forma um pouco mais qualificada. Mas, muitas vezes, pela pressa ou pela desinformação, o respeito se transforma no que a gente sabe hoje de assédio moral, violência e acidentes de trabalho de toda a ordem. Na verdade, no princípio de todo esse relacionamento, existe esse contrato psicológico que a senhora acabou de citar. É verdade. Como que a gente poderia explorar ou explicar um pouquinho melhor esse contrato para os nossos ouvintes? Bom, o contrato psicológico de trabalho é um conjunto de expectativas que é gerado quando se estabelece uma relação. Então, o que eu quero da situação, o que a situação, a pessoa, a outra parte quer de mim. Então, quando eu vou trabalhar, ou estou fechando um projeto, um negócio, o que eu penso internamente, em geral, a gente não tem isso muito organizado, muito claro. O que eu quero dessa empresa? O que essa empresa quer de mim? Como eu vou realizar essas necessidades e como eu vou atender essas necessidades da empresa? Então, esse pacto de expectativas é que vai gerar o contrato psicológico de trabalho. E ele pode ser um contrato mais participativo, interativo, ou ele pode ser um contrato mais transitório. Pessoas que, por exemplo, trabalham meio período num emprego de temporário para pagar a faculdade e depois mudam de emprego. Isso também é válido. A gente tem os contratos mais autoritários, eu vou fazer porque o chefe mandou, ou aqueles mais falsos, vamos dizer assim. Eu finjo que trabalho, a empresa finge que paga. Então, o conjunto dessas expectativas ele é muito rico e variado. E ele é importante ser discutido se a gente está buscando uma dedicação maior, um comprometimento, um resultado maior na atuação do trabalho. Professora, sem dúvida, os assuntos abordados pelo seu livro são de extrema importância para as empresas, principalmente nos dias de hoje, e acredito que isso gere novas conversas nossas em breve. E gostaria de poder contar com a senhora para esses esclarecimentos. Muito obrigada. As perguntas é que foram boas, mas realmente o assunto ele tem tido crescente importância, embora ele tenha sendo discutido há muitas décadas, mas hoje se percebe que não dá para tratar a pessoa como um objeto, que é preciso um pouco mais se a gente está querendo
realmente fazer do mundo de negócios alguma coisa mais ética, mais correta e com melhores resultados, né? Esse é um sonho e um objetivo que acredito que todos nós e todas as empresas, enfim, todos os profissionais devam efetivamente buscar. Porque no fim é o que gera sustentabilidade do negócio e responsabilidade social. Aí, senão a conta vem muito mais alta depois. Professora, muito obrigado pela sua participação, pela sua colaboração e até a próxima. Obrigada a você e boa semana. A todos nós. Obrigada, até logo.